Vamos lá, pessoal, para mais um vídeo do nosso treinamento de gestão por objetivos. Agora, para a gente começar a entrar nos OKRs, que para mim é o mais importante aqui desse treinamento, vamos comparar os três, North Star Metric, KPI e OKRs. E vocês já vão começar a entender um pouco mais dos OKRs, que é como que a gente define objetivos. A gente viu no North Star Metric e no KPI que eles são indicadores. São números que a gente vai perseguir. Já o OKR, a gente vai definir objetivos para mudar esse número. Como é que a gente atinge tal número de OKR? Como é que a gente cresce isso aqui? De KPI, de North Star Metric. CAC, por exemplo, o custo de aquisição por clientes. Como que eu vou reduzir o meu custo de aquisição por clientes? Vamos traçar um objetivo? Como que eu vou medir a forma como eu estou melhorando isso? E assim vai. Então, você vai misturar isso tudo, usar o North Star Metrics e KPI junto dos OKRs. Para a gente não precisar, durante os OKRs, explicar sobre como calcular, como fazer métricas, como medir indicadores, mas a gente já resolveu isso. A gente já falou sobre cálculo de indicadores, formas de a gente ter vários indicadores na nossa empresa. Agora a gente entra um pouco mais nos OKRs para ter mais objetivos, isso impulsionar mais o que a gente está fazendo. E dá para a gente usar todos eles juntos, dá para a gente misturar isso e fazer um tempero bem legal, uma comida bem gostosa. Primeiro, a diferença entre North Star Metric e KPI, para a gente se entender bem onde a gente veio até aqui no treinamento. Então, o North Star Metric é apenas um indicador. Ele pode ter uma soma de outros, mas ele chega num único número. Você está olhando para um número. Que esse número tem outros embutidos? Pode ter. Tem impactos? Deve ter, inclusive, coisas relacionadas a ele, né? Mas ele é um único número. Já o KPI são indicadores-chave. Você pode ter vários desses indicadores, não tem limitação nesse sentido. Ambos são indicadores, tanto o North Star Metric quanto um KPI, são números, indicadores, métricas, coisas que você calcula, que você faz, olha para aquele número. Geralmente você vai buscar aumentar esse número, mas pode ser que seja diminuir. Número de acidentes, como a gente deu um exemplo. Eu quero diminuir o número de acidentes. Pode ser também com o objetivo de diminuir. Você pode ter os dois. Você pode ter uma North Star Metric e vários outros KPIs para medir o resto. Não tem problema nenhum. E a gente vai usar os objetivos agora para usar esses indicadores, para a gente melhorar a nossa empresa, alcançar melhor o nosso propósito, atingir mais resultado. Tá? Então, vamos lá agora. O North Star Metric, KPI ou o OKR, nenhum deles vai representar todo o seu trabalho, mas eles vão definir o que é importante. O KPI pode até se aproximar um pouco disso, de você tentar ter KPIs para tudo que você faz no seu trabalho, mas vai ser muito difícil você chegar em tudo. É muito complicado, porque dentro do nosso trabalho vai ter inclusive comunicação, relacionamento entre as pessoas, vão ter coisas que não vale a pena medir, você vai gastar muito tempo medindo e não vai fazer sentido, não tem por que medir. Então no nosso trabalho vai acontecer muito mais coisa, tá? Principalmente relacionado ao North Star Metric e ao OKR. O North Star Metric vão ter coisas que vão estar vinculadas e de certa forma conectadas com aquele número que a gente está perseguindo, mas não necessariamente todo o nosso trabalho precisa estar conectado. Vai ter parte do nosso trabalho do dia a dia que precisa ser feito que não está conectado. Tem atendimento que a gente precisa fazer, tem correções que a gente precisa resolver, tem pessoas que a gente precisa conversar, reuniões que a gente precisa fazer que não necessariamente estão conectados. O problema é se nada estiver conectado ou se a gente está alcançando aquele objetivo sem fazer alguma coisa com o nosso próprio trabalho. Aí esse objetivo não é nosso, é de outra pessoa. Ou deveria ser, pelo menos, né? E os OKRs, mesma coisa. A gente vai escolher alguns, vamos direcionar a nossa força naquele sentido. Mas não precisa representar tudo. Isso é um dos medos que eu vejo as pessoas terem. Uma das buscas que as pessoas... Não, mas tem que representar todo o meu trabalho. Não é tudo que eu faço. Calma, gente, não precisa. Você vai escolher focos. Gente, a gente precisa melhorar a nossa empresa nesse ponto, mas tem várias outras coisas que precisam continuar acontecendo na empresa. E aí você vai melhorando aquele passo também. Você traça uma métrica para melhorar um ponto, mas outro também precisa ser atendido. E assim vai. Tá?
Como que a gente mistura isso aqui tudo? Os OKRs, já entrando um pouquinho mais na explicação do OKR, né? A gente vai ter um objetivo que é significante, que inspira as pessoas, e a gente vai ter os KRs, né? O Key Results, que são os resultados chaves, que eles devem ser específicos e mensuráveis, que é a forma como a gente mede o objetivo. Então eu tenho um objetivo e eu vou medir como que eu estou chegando no objetivo. Quanto mais próximo eu estou, se eu conquistei ou não aquele objetivo. Todos eles, de alguma forma, vão estar vinculados ao nosso propósito, aonde a gente quer chegar. O OKR tem um vínculo imediato com o nosso propósito. Para que você vai traçar um objetivo na sua empresa que não tem a ver com o propósito, não tem a ver com o que você quer? Não faz sentido. Então você vai conectar os seus objetivos com o propósito da empresa. Tá? Ou você pode conectar os OKRs numa North Star Metric e a North Star Metric conectada no propósito da empresa. Sem problema, pode ser dessa forma. Ou os dois conectam ao propósito. Você tem o propósito, você tem uma North Star Metric que acontece, você tem OKRs relacionados à North Star Metric e você tem também OKRs relacionados a outras coisas na empresa que se conectam ao propósito. Isso tudo de alguma forma está vinculado ao seu propósito, ao que você realmente deseja. E os resultados chaves lá dos OKRs são KPIs, são indicadores, são medições do que você faz no seu dia a dia. Só que você pode ter medições que são vinculadas aos OKRs e medições que não são vinculadas aos OKRs. Eu gosto muito de falar disso para a gente medir eficácia, olhando para os OKRs, e medir eficiência, que aí não está necessariamente vinculado aos OKRs, e são outras coisas que a gente precisa fazer. Olha só a gente começando a separar o nosso trabalho e perceber que não precisa os três representar tudo que está no nosso trabalho. Você pode ter um pedaço do trabalho que está mais vinculado à eficácia, a fazer o que é certo, a ter o resultado nos OKRs, porque o OKR fala de results. E você pode ter KPIs voltados para a eficiência, que são mais voltados para a sua performance, Key Performance Indicators, para o seu dia a dia, para fazer melhor algumas coisas do seu dia a dia. E que não tem a ver com seus OKRs. Você pode, não tem problema nenhum. Tá? Vamos seguindo. Vamos entrar um pouquinho mais nessa diferença entre eficácia e eficiência, que eu adoro esse conceito. Se vocês não viram ainda na Cinestic alguns vídeos que a gente posta no nosso YouTube e tudo mais, fica aqui uma explicação. Tá? E essa explicação está um pouquinho diferente das outras, então você pode também pesquisar as outras e ver um pouco mais também. Eu gosto muito da explicação que é relacionada à culinária. Tá? E para diferenciar de outras explicações que a gente já fez, quando você tem um chefe de cozinha voltado para a eficácia, como que ele mede o sucesso dele? Ele vai medir o sucesso que o chefe de cozinha está criando um novo cardápio, criando uma nova receita, ele vai medir pelo sabor e pela aprovação dele, que é um especialista, ou de outras pessoas. Ele vai colocar para as pessoas provar. Prova aqui essa receita. Me diz o que você acha. Fulano, prova aqui. Beltrano, prova aqui. E ele vai descobrir se ele acertou naquela receita. Então é assim que ele vai medir, se ele está com o pedido certo. Só que, para fazer aquela receita, ele fez 2, 3 vezes, 4, jogou fora, fez de novo, jogou fora, fez de novo, com temperatura, com tempo de... Ele vai gastar muito recurso, muito tempo, para chegar naquela receita, para as pessoas provarem e falar, gostei, essa é a receita, você acertou. E se a pessoa não concordar, não gosta, não gostei, não ficou legal, não gosto de tal tipo de ingrediente que você usou, aí ele vai voltar e refazer. Esse foco em eficácia vai reduzir o foco dele em eficiência. Porque quando a gente está falando de eficiência, onde a gente fala de eficiência na culinária? Quando a gente está falando de uma cozinha lotada, com um monte de gente, um monte de pedido chegando, e tem tempo para responder, aí a gente tem que falar de eficiência. Aí a gente tem que entregar pedido rápido, na temperatura correta, porque senão o cliente vai ficar com fome, não vai receber o pedido. E assim vai. Aí a gente vai olhar para a eficiência. Temperatura, velocidade, tempo, gasto de recursos, porque se a gente também gastar muito recurso e desperdiçar, aí o nosso restaurante vai perder dinheiro e assim vai. Então a forma como a gente vai medir eficiência é de uma forma. A forma como a gente vai medir eficácia é de outra forma. Como a gente está falando de medições, vamos olhar por esse foco relacionado à medição.
E muitas das vezes a gente precisa reduzir um para focar no outro. Algumas pessoas até acreditam que tendo mais eficiência eu alcanço eficácia. Pode te ajudar a alcançar a eficácia, mas não necessariamente. Se o chefe de cozinha está criando uma receita nova, ele foi eficiente em criar vários diferentes e ele tiver uma velocidade maior de fazer vários sabores diferentes, talvez ele ache a eficácia mais rápido, talvez a eficiência ajude. E se você é eficaz, você está fazendo o pedido certo, com o sabor certo, pode te ajudar também a ser eficiente, porque aí a pessoa não devolve o prato, não fala que o sabor está ruim, o ingrediente está errado. Aí você não precisa refazer aquilo, então você também vai ter um ganho de eficiência ali no seu ambiente. Então, uma pode ajudar o outro, sim, mas não é sempre eficiência ajudando a eficácia. A eficácia também pode ajudar a eficiência. E assim vai, tem formas da gente medir diferente. Para a gente melhorar a eficiência, a gente vai melhorar as ferramentas que a gente usa, reduzir os desperdícios de recursos e medições de performance, que são os nossos KPIs, Performance Indicator. Então, a gente vai medir performance com os KPIs. O KPI pode ser usado nos outros? Pode. É só porque essa diferenciação é boa para você usar no seu dia a dia. Não, coloca lá nos nossos KPIs. Pronto, eficiência. Deixa ali. Ah, isso aqui é eficácia. Vamos para os nossos OKRs. Dentro do seu OKR, você pode estar usando um KPI para medir. Ok, mas está dentro do seu OKR. Já dei a dica aqui que na eficácia a gente vai olhar para OKRs. Então, o foco no propósito é essencial quando a gente está falando de OKRs, quando a gente está falando de eficácia. É essencial. Porque para a gente atingir o resultado que a gente deseja, para a gente ter sucesso, tem que ter foco no que realmente importa, né? Outra forma da gente melhorar a nossa eficácia, ciclos curtos de feedback. O chefe de cozinha ali fazendo a receita nova, ele faz as pessoas provarem. Se a pessoa prova e diz que está ruim, opa, ele percebeu alguma coisa, ele vai investigando e vai percebendo como que ele pode chegar mais rápido na eficácia. Agora, se ele não tiver esse feedback, se demorar para ele ter esse feedback, ele vai demorar a melhorar, vai demorar a corrigir o que ele estava fazendo. Então, ter esses ciclos curtos de feedback, de resposta, se a pessoa gostou, se esse é o correto, se atendeu, se resolveu o problema, é uma excelente forma da gente melhorar a eficácia. E aí aqui a gente vai fazer medições frequentes de resultado. Objection Key Results, OKRs. Então, aqui a gente vai usar os OKRs. Vai ter KPI junto? Sem problema. Mas que fique claro, aqui a gente está usando o OKR, lá a gente está usando o KPI e assim vai. Ah, Pedro, dentro da minha empresa a gente usa o OKR para eficiência. É um crime? Não, não existe um fiscal do OKR, um fiscal do KPI, um fiscal da gestão por objetivos que vai vir na sua empresa e vai te multar, vai te prender. Não tem esse fiscal. O que eu indico fazer essa separação é para facilitar, para você ter as suas boas práticas no dia a dia e porque eu valorizo a eficácia. Valorizo a gente entender o que realmente precisa ser feito, atingir o nosso propósito e a gente vai melhorando a eficiência sabendo qual que é o caminho da eficácia. Tá? Mas você pode ter OKRs voltados para a eficiência, não tem problema. Tá? Ninguém vai te prender em relação a isso. E por que a gente vai usar objetivos? Por que a gente vai setar um objetivo para melhorar, para a gente fazer alguma coisa? O que isso traz de ganhos dentro do nosso ambiente? A gente já vem falando um pouquinho que dá para perceber sobre alguns ganhos, falei lá nos primeiros vídeos e tudo mais, mas vamos reforçar aqui porque a gente vai começar a entrar um pouco mais a fundo nos objetivos. Primeiro deles, eles informam a direção. Direção ao quê? Ao nosso propósito. Gera colaboração, as pessoas se ajudam. Principalmente se esse objetivo for compartilhado, se as pessoas estiverem trabalhando em conjunto. E aí, quando você tem um objetivo, vamos falar aqui, você tem 4 pessoas trabalhando na mesma área da empresa, fazendo o mesmo tipo de trabalho. Vamos supor que sejam 4 advogados fazendo o mesmo tipo de trabalho. Ou 4 pessoas da área de tecnologia fazendo um software. 4 pessoas de marketing buscando melhorar ali as vendas da empresa. Se você coloca um só objetivo, para as 4 pessoas perseguirem o mesmo objetivo, elas vão se ajudar mais. Agora, se você vira para os 4, em vez de colocar um objetivo para os 4, você pega e fala, Pedro faz esse objetivo,
Maria faz esse outro objetivo, Lucas faz esse outro objetivo, Mariana faz esse outro objetivo. Cada um vai para o seu canto. Cada um vai fazer o seu objetivo e não vai gerar colaboração. Quando você tem um objetivo em comum, isso gera uma colaboração muito grande. Se não tiver objetivo nenhum, os 4 estão trabalhando em conjunto, o que vai acontecer? Cada um vai fazer o que acha que é o certo e não tem aquela direção. Opa, é para esse caminho que a gente vai. O Pedro vai para esse caminho, o Lucas vai para esse outro caminho, a Maria vai para aquele outro caminho, a Mariana vai para aquele, e assim vai. Cada um vai para o seu caminho. Então, quando você tem a mesma direção, objetivo compartilhado, você tem direção, você tem colaboração, alinhamento estratégico, as pessoas buscando os mesmos objetivos, e você ainda por cima aumenta a motivação das pessoas. As pessoas fazem com mais vontade. Ainda mais se ela olhar para o propósito e concordar com aquele propósito, se identificar com aquele propósito. Eu trabalhei, por exemplo, 4 anos no Ministério da Educação. E fui o gerente da área de tecnologia dos FIES, SISU, ProUni, na parte de desenvolvimento de software. Por vários anos eu trabalhei ali ajudando vários daqueles programas. Me motivava a educação, colocar pessoas nas universidades. Eu fazia o software sabendo que isso ia impactar um estudante, sabendo que ele ia conseguir entrar numa universidade. Teve um dos sistemas que a gente fez, que foi o sistema de programação, Programa de Educação Tutorial, PET. As universidades federais no Brasil pediam bolsas de estudos para os seus doutores e mestres que eram professores, para ele criar um grupo de pesquisa onde tinham alunos de graduação que eram pesquisadores junto com ele, fazendo uma pesquisa. E o Ministério avalia esse edital e avalia as pesquisas que ele quer incentivar nas universidades e dá bolsa para aquelas pesquisas. Eu fiz o software que resolveu um problema muito grave desse programa, o PET, Programa de Educação Tutorial. Esse programa estava com muito atraso de bolsas, vários problemas, e aí o estudante tinha que ver se ele ia receber no lote 32, ou no lote 33, ou no lote 34. Eu falei assim, gente, por que a gente está falando lote para o estudante? Ele quer saber se ele recebeu a bolsa de abril do ano tal, maio do ano tal. O que a gente tem que falar para o estudante, para o pesquisador, para o professor, é sua bolsa do mês tal. É isso que ele sabe, é esse o linguajar. Lote a gente usa dentro aqui do sistema. Vamos mudar isso? O Lucas, que era o gerente da área que se relacionava com a TI, que pedia o sistema, na hora que eu falei isso para ele, Pedro, você tem total razão. A gente sempre usou essa questão do lote, porque a TI falava que paga com lote tal, então a gente mostrava esse lote para a gente achar o problema. Eu falei, não, você vai ter ainda por trás no sistema qual estudante, qual mês e o lote, mas vai estar dentro do nosso sistema e a gente vai conseguir identificar isso tudo. Beleza? Ele, então tá ótimo para mim. Vamos embora. Aí a gente começou a arrumar o sistema e começou a pagar os atrasados, inclusive, porque a gente conseguiu diagnosticar melhor qual estudante não recebeu qual mês. Quando o estudante reclamava, a gente tinha a visão que ele sabia falar que era o mês, e aí a gente conseguia procurar e conseguia ter muito mais sucesso. E a gente resolveu os pagamentos naquele momento, naquela época, do PET. E isso ajudou vários estudantes. O que me motivou a resolver esse problema? Eu peguei as reclamações dos estudantes e li várias das reclamações dos estudantes. E tinha um estudante falando, eu preciso comprar as fraldas do meu filho. E essa bolsa me ajuda a comprar a fralda do meu filho. Vocês poderiam, por favor, me pagar a minha bolsa que eu tenho direito? Quando eu vi essa mensagem, vi mais algumas outras. Eu falei, gente, vamos resolver esse problema. Esse é o problema do nosso cliente. Isso me motivou muito. Qual que era o nosso propósito desse programa? Pagar as bolsas para incentivar a pesquisa. E se a pessoa que está fazendo a pesquisa lá não está conseguindo comprar a fralda para o seu filho, como é que ele vai pôr a cabeça na pesquisa? Vamos resolver. Comprou a fralda, cuidou do seu filho, agora vamos pesquisar. Vamos melhorar. Vamos ajudar a educação do país e fazer mais pesquisa para o nosso país. Então, a motivação muito alta, principalmente vinculada ao propósito. O propósito da educação valoriza muito isso. Então, entenda o seu propósito para fazer esse vínculo e motivar o seu trabalho. A autonomia para escolher o caminho certo. A relação que eu tive com o Lucas, o gestor,
foi muito boa ali para resolver o problema do pet. E ele me deu autonomia para a gente poder fazer um bom trabalho. Isso também me ajudou tremendamente a fazer uma excelente solução para o pet. Porque eu pude escolher, pude negociar e a gente pôde conversar sobre isso. Autonomia vem junto com responsabilidade. Não é pura e simplesmente liberdade. Eu não estou escolhendo entre andar de bicicleta e ir para a praia ou trabalhar. Eu estou escolhendo entre as coisas do trabalho aquilo que é a coisa que eu entendo que é a melhor coisa para fazer. Isso vai me motivar. Se o outro também puder escolher, também vai motivar ele. Se o outro também puder escolher, também vai motivar ele. Ah, Pedro, mas se todo mundo escolher, calma. Vamos trabalhar em conjunto, objetivo junto, colaboração, alinhamento estratégico. Se você tem objetivo em comum, colaboração acontecendo, alinhamento, motivação, a autonomia que você está dando vai se encaixar um com o outro porque é para atingir aquele objetivo, é para a gente ser responsável com o nosso trabalho. E aí a gente vai fazendo da melhor forma. E a maestria para conquistar algo grande. Traçar objetivos que desafiam, que a gente quer fazer muito bem feito, que isso vai ser muito bom para o nosso cliente. Isso também motiva ali dentro do cenário. Objetivos claros e feedback apropriado motivam os funcionários. Isso vem da pesquisa do Locke lá desde 1968. E várias outras pesquisas foram sendo feitas no período, no tempo, e mostrando como objetivos são muito bons dentro das organizações e trazem excelentes resultados. Mas tem alguns cuidados. Não é mil maravilhas, não tem só flores gerenciar por objetivos. Alguns cuidados que a gente precisa ter. Primeiro deles, se você for conquistar esse objetivo a qualquer custo, vai dar problema. Por isso que a gente tem que ter os OKRs, os objetivos, e também os KPIs. E também não dá problema, não falhar, não explodir a empresa. A coisa tem que continuar acontecendo. Por isso a gente vai ter todos esses equilíbrios dentro do nosso ambiente. Não pode também ter manipulações do que a gente está falando. Lembra das métricas de vaidade? Se a gente tiver objetivos que é cego só baseado num número, independente de como as pessoas persigam aquele objetivo, a qualquer custo, a manipulação vai se tornar cada vez mais frequente. Outra coisa que incentiva tanto a qualquer custo quanto a manipulação, se não tiver consequência dos atos. Se a forma como a pessoa conquista aquele objetivo não tiver uma consequência do tipo, mas você fez tal coisa para atingir esse objetivo e isso aqui é proibido, consequência. Aí a pessoa aprende que não pode fazer aquilo e ela vai tentar achar o objetivo de uma forma melhor. Então você também tem que gerar consequências ali dentro do cenário. Pressão exagerada. Você também precisa equilibrar a pressão dentro do ambiente. Ali no Ministério da Educação, nesse programa da educação do PET, uma das coisas que eu tive que conseguir fazer para o nosso time ter saúde para trabalhar foi diminuir a hora extra. Assim como no FIES. Eu também reduzi as horas extras que o pessoal estava fazendo para conseguir ter saúde e as pessoas conseguirem se concentrar no trabalho. E a gente também fez um excelente trabalho no FIES. Então, diminuir a pressão para conseguir focar no que realmente importa, fazer bem feito o nosso trabalho e assim vai. Perder oportunidade. Você está focado só num objetivo, num número, aí surgiu uma oportunidade sensacional que a empresa vai se dar bem, que está vinculada ao propósito, mas você está focado no objetivo e não sabe nem qual é o propósito da sua empresa. É uma gestão por objetivos que vai causar falhas. Por isso, vínculo no propósito. Por isso que eu estou trazendo várias boas práticas para você fazer uma boa gestão por objetivos. Riscos indevidos. Você também pode tomar um risco que não deveria ser tomado. Porque para alcançar o objetivo tal, eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou, inclusive, arriscar a minha vida, arriscar a empresa financeiramente. Opa, calma aí. Um passo para trás, amigo. O que está acontecendo? Né? Se não tiver consequências, se a pressão for exagerada, se for permitido manipulação, se for tudo a qualquer custo, chega inclusive nesse nível de riscos indevidos. E baixa colaboração se você fizer mal feito o objetivo, for um objetivo individual, não conectado com os demais. A pessoa está perseguindo só o objetivo dela, que não tem vínculo com o propósito. O vínculo com o propósito resolve muitas das coisas que a gente tem aqui. Porque se todo mundo está vinculado de alguma forma ao propósito, você já vai ganhar mais colaboração entre as pessoas. É a essência, é o ponto de partida que a gente vai trazer. Agora, sobre o Deming falando sobre esse cuidado que a gente precisa ter na gestão por objetivos. A gestão por objetivo numérico
ou seja, só baseado num único número, é uma tentativa de gerir sem saber o que fazer. Por isso que quando a gente fala lá do North Star Metric, se você tem um único número, você tem que entender as conexões, o vínculo com o propósito, como que isso impacta a sua empresa. Aí você está fazendo uma gestão que um número te guia, mas as ações não são só sobre esse número. Por isso que o Demi fala aqui, se você só olhar para o número e for inconsequente, não tiver uma estrutura que está se conectando, não tiver um vínculo com o propósito, vai acontecer isso aqui que o Demi está falando. A gestão por objetivo numérico é uma tentativa de gerir sem saber o que fazer. E, na verdade, é geralmente uma gestão pelo medo. Quando você fala para a pessoa, quero que você atinja esse objetivo a qualquer custo. E você tem obrigação, senão eu te demito. Isso é por medo. Né? Mais uma do Deming aqui, que é um cara excelente, que vale muito a pena vocês verem materiais dele, livros e tudo mais. Uma meta numérica leva a distorção e falsificação. Lembra? Manipulação e tudo mais. Especialmente quando o sistema não é capaz de atingir a meta. Se você coloca um desafio absurdo e não dá formas da gente medir aquilo, de chegar a uma coisa consistente. Qualquer pessoa cumprirá a cota ou a meta que lhe foi atribuída. Ele não é responsável pelos prejuízos assim gerados. Então, se ele não for responsável, se ele tiver que cumprir essa meta de forma inconsequente, porque ele está sendo obrigado, pressão exagerada, possível manipulação, e assim, olha só, tudo isso acontecendo vai gerar problemas desse tipo. Era o que o Deming já tentava mostrar para a gente. E existe a possibilidade de você levar para isso, a gestão por objetivos. Para a gente não chegar nisso, para a gente não provocar problemas na nossa organização, a gente vai definir bons objetivos que conectam com o nosso propósito e que fazem uma estrutura boa de gestão por objetivos, que é o que a gente vai passar um pouco mais à frente. Tem também o artigo da Harvard Business Review, Harvard Business School aqui para vocês,